Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada, o que a gente fez? A gente conseguiu trazer algumas informações do usuário aqui para a nossa lateral esquerda, tá? Onde está aqui o nome do usuário, a foto do usuário, tudo certinho, tá? Só que aqui ainda na lateral esquerda tá faltando algumas coisas do usuário, que é, por exemplo, a URL do perfil do usuário, tá? E o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar fazendo uma função para que gere uma URL automática e única para o usuário, beleza? Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu deixei disponível aí nos recursos da aula esse arquivinho aqui, ó, gerar URL perfil. Faça o download desse arquivo aqui, aí aqui dentro vai ter uma função nela, tá? Então você vai copiar toda essa função aqui, ó, vamos copiar e vamos estar colando essa função lá no nosso modelo do nosso usuário, tá? Usuário.php. E aqui abaixo, depois do get usuário, a gente pode estar colando toda essa função aqui, ó, gerar URL do perfil, aonde pede dois parâmetros, o primeiro nome do usuário e o ID do nosso usuário, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui. Bom, o que a gente vai estar fazendo agora, tá? A gente vai gerar uma URL única para o usuário quando ele fizer o cadastro aqui na rede social, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Ir lá na função de cadastrar e tá chamando essa gerar URL do perfil. E onde a gente está na nossa e onde está a nossa função cadastrar? Está aqui, ó, usuário controller, beleza? Então, aqui no usuário controller a gente tem a nossa função cadastrar. Bom, é simples a gente fazer isso, tá? A gente está inserindo o usuário aqui no nosso banco de dados, depois a gente está fazendo o login do nosso usuário aqui, tá? E depois de login, depois do retorno aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar gerando o nome do usuário, tá? A URL do perfil do usuário. E é bem simples estar fazendo isso, tá? A gente vai estar fazendo o seguinte aqui. Primeiro, a gente vai estar chamando essa função, tá? Então, vamos chamar this usuário gerar URL do perfil, tá? Deixa eu ver se eu copiei certo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui na função, Ctrl V aqui, tá? E aqui a gente vai estar passando dois parâmetros para essa função, que aqui está precisando de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do usuário e depois o ID do usuário, tá? Então aqui o nome do usuário a gente já tem na nossa variável nome. Então Ctrl C, tá? E agora a gente precisa do ID do usuário. E aqui a gente não tem o ID do usuário, a gente só vai ter o ID do usuário depois que ele for inserido no banco de dados, porque ele gera o ID automaticamente e depois que ele fizer o login aqui. Por isso que a gente está colocando essa função gerar URL do perfil depois aqui do nosso retorno, tá? Depois que a gente faz login do usuário. Então, a nossa variável, o ID do usuário está aqui nessa variável retorno. Então, vamos copiar aqui, ó, retorno, colar ela aqui, tá? Então, o retorno, ele tem o índice do ID do usuário, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, ID. Pronto. Simples assim. Só que a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa ver se esse retorno não está retornando um índice com 0, com 1, com 2. Então, a gente vai aqui na nossa função login, tá? E vamos ver como está retornando aqui, ó. Retornando o getValues do usuário, beleza? O getValues, resultado 0. Então, vai dar certinho isso daqui, apenas retorno ID, tá? Ctrl S para estar salvando. Pronto, assim a gente já vai gerar a URL do usuário, tá? Se você perceber aqui na função gerar URL do perfil, ele está retornando a string, que ele vai fazer algumas validações aqui, excluir algumas letras que não vão poder colocar no nosso na URL do perfil e etc, tá? Aqui ele está excluindo todo JavaScript, jQuery e todo o style do nome, se ele tentar fazer alguma validação, algum ataque à nossa rede social, tá? Então, aqui está fazendo algumas validações, tá? E aqui a gente está retornando essa string com o ID do usuário, beleza? Então, aqui a gente vai precisar armazenar isso daqui em uma variável. Então, vamos armazenar aqui, ó, a variável URL de perfil é igual essa função this usuário gerar URL do perfil com o nome e com o ID do usuário. Bom, agora a gente precisa fazer o quê? Atualizar o nosso banco de dados, porque primeiro a gente inseriu o usuário, depois a gente fez login do usuário
e agora a gente gerou a URL do perfil. A gente precisa agora atualizar o nosso banco de dados lá para a gente conseguir depois fazer a consulta através dessa URL de perfil, tá? E como que a gente vai estar fazendo isso daqui? É simples, tá? Deixa eu copiar aqui a minha funçãozinha de atualização de banco de dados. Deixa eu ver aqui, update usuário, tá? Então, deixa eu copiar isso daqui e eu vou estar mostrando aqui para vocês como você vai fazer um update, tá? Então, aqui depois de URL perfil, eu vou estar colando isso daqui. Bom, para você conseguir fazer um update na nossa classe SQL, é simples. Você vai passar dois arrays. Um array chamado valores, tá? Onde você vai colocar o que você quer atualizar. Por exemplo, aqui o nome do usuário, o e-mail do usuário e o valor à sua direita, telefone, senha e etc. Bom, o que a gente vai querer atualizar aqui? É apenas o URL underline do usuário, tá? A gente ainda não tem esse campo na nossa tabela, a gente vai estar construindo nessa videoaula também, tá? Então, a gente vai estar atualizando o quê? Apenas a URL do usuário. Então, a URL do usuário vai ser igual essa URL aqui do perfil, tá? E aqui é somente isso, a gente não vai estar passando nem mais um parâmetro. O único valor que a gente vai estar passando, opa, deixa eu fechar isso daqui. O único valor que a gente vai estar passando é o URL do usuário, que vai ser essa URL de perfil que retornou dessa função aqui nossa, gerar URL de perfil, beleza? Bom, aqui a gente vai estar passando outro array de função, outro array, né, que vai ser o ID do usuário, tá? Então, a gente já tem o ID do usuário, então a gente vai estar passando aqui o retorno ID, tá? Então, vai ser o ID é igual a inteiro o retorno ID. Deixa eu fechar aqui colchetes. Beleza, então é isso. E a gente vai estar passando esses dois arrays para a função update usuário, onde tem os valores e tem o nosso where aqui, beleza? Bom, se a gente dar um Ctrl S aqui e ver essa função aqui, ó, update usuário, aqui no usuário.php, ela está aqui, ó, update usuário. Ela está pedindo os valores e o nosso where. E ela está passando esses valores, esse where aqui, lá para o nosso update da nossa classe SQL, beleza? Passando a tabela aqui também. Então é isso, Ctrl S para estar salvando aqui, Ctrl S para estar salvando o nosso usuário controller, tá? Bom, o que a gente precisa estar fazendo agora? Indo lá no nosso banco de dados e criando mais essa coluna aqui no na nossa tabela de usuários, tá? Então, deixa eu copiar o nome, Ctrl C. Vamos estar abrindo aqui meu banco de dados, localhost /phpMyAdmin, e eu vou estar vindo aqui na minha tabela, local rede social, tá? Bom, aqui eu vou vir na tabela usuários, e agora eu vou vir aqui, ó, em estrutura, tá? Que vai ser a estrutura do nosso banco de dados. Bom, aqui eu tenho todos os campos do nosso banco de dados, tá? Agora eu vou vir aqui embaixo, ó. Deixa eu vir aqui, ó, adicionar uma coluna no campo após data atualizado? Não, eu vou colocar após, deixa eu ver aqui onde eu posso colocar, após o ID do usuário, vai ser o segundo campo aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, após ID, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, executar. Pronto, ele vai abrir essa coluna aqui, esse campo aqui para a gente estar preenchendo. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, URL underline usuário. Eu vou estar colocando aqui que ele é um varchar, tá? Vou colocar aqui um 255, um valor padrão, tá? Não vou deixar pré-definido, não vou deixar aqui atributo e eu vou deixar aqui como nulo, tá? Por que eu vou deixar aqui a princípio como nulo? Porque aqui, ó, a gente está inserindo primeiro o usuário e não está passando essa informação. Então, a gente precisa deixar nulo, porque somente depois aqui abaixo a gente vai estar atualizando esse valor, beleza? Então, você marca aqui, ó, como nulo por enquanto, tá? Então, guardar. Pronto, ele vai executar a consulta e vai estar lá, ó, ID, URL, underline, usuário, tá? Se você vir aqui em procurar, você vai ver que todos os resultados aqui estão com o ID nulo por enquanto, tá? Bom, o que a gente pode estar fazendo aqui? Primeiramente, a gente vai estar apagando esse segundo usuário aqui, ó, apagar, tá? E agora a gente vai estar fazendo um cadastro de um usuário, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso localhost, aqui no início da nossa rede social, e vamos estar fazendo um cadastro aqui, tá? Vamos estar colocando aqui carol@gmail.com. Vamos estar colocando aqui um celular qualquer.
E vamos estar colocando uma senha aqui padrão que a gente está colocando na nossa rede social, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vamos cadastrar. Opa, não efetuou. Alguma coisa aconteceu errada, tá? Vamos dar aqui um F12, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui em rede, tá? E vamos tentar apertar em cadastrar novamente. Ah, tá. Colocou, já existe uma conta cadastrada com esse e-mail. Por favor, utilizar outro. Por quê? Porque ele já conseguiu efetuar o cadastro aqui, tá? Então, se a gente atualizar o nosso banco de dados, ah lá, já tem um cadastro aqui no nosso banco de dados, tá? Então, vamos apagar esse cadastro aqui e vamos tentar cadastrar novamente. Cadastrar. Ele retornou a nossa resposta aqui, tá? Nossa requisição, a nossa resposta. Deu um erro aqui na nossa resposta, tá? Vamos ver aqui qual que é o erro da nossa resposta. O que está acontecendo aqui? Essa função aqui, login, se você prestar atenção aqui abaixo, ela retorna apenas true ou false. Ela não retorna as informações do usuário, tá? Então, se ela não retorna as informações do usuário, a gente precisa estar pegando na seção do usuário, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, session usuário logado, tá? Então, aqui, ó, em vez de ser o retorno ID, a gente vai pegar seção do usuário logado, passando o índice ID, tá? A gente precisa fazer o seguinte, copiar isso daqui e colar aqui também, tá? Então, não existe retorno no índice ID, é a seção do usuário no índice ID, tá? Ctrl S para estar salvando, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, a gente vai ter que vir aqui no nosso feed, tá? Vamos dar um logout, beleza? Matamos todas as sessões, Ctrl F5 para estar atualizando, tá? E agora sim, eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos apagar aqui esse usuário e vamos tentar cadastrar novamente. Carol@gmail, um telefone aleatório com uma senha qualquer. Cadastrar. Ah lá, agora funcionou corretamente. A gente fez o login e redirecionou o usuário para o nosso feed, tá? Bom, o que a gente pode estar fazendo? Vamos atualizar o nosso banco? Ah lá, aqui no URL do usuário, agora temos aqui, ó, Carol52. Então, a gente já tem uma URL única para cada usuário, tá? E aqui no nosso Rodrigo, a gente pode estar fazendo o seguinte, a gente pode estar colocando Rodrigo44, só para manter aqui, para a gente não precisar excluir esse usuário aqui, tá? Então, vamos lá, a gente já conseguiu criar uma URL única para o nosso usuário, tá? Bom, vocês perceberam que aquela hora deu um erro se a gente for aqui no nosso feed, tá? Então, se a gente tentar aqui voltar para o nosso feed, estando logado aqui no nosso sistema, tá? Ele consegue retornar para o nosso feed, tá? E não é isso que a gente pode deixar acontecer, tá? Então, se existir uma sessão logada aqui, a gente não pode deixar o usuário vir para essa página aqui, tá? Vai ser redirecionado para o feed dele, que é a sessão que ele está startada, beleza? E como que a gente vai estar fazendo isso? É bem simples, tá? A gente vai vir aqui no nosso usuário controller e vamos estar copiando aqui a função verify login. Vamos estar copiando apenas esse if aqui, tá? Ctrl C. E aqui na rota home controller, aqui no login, a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai estar colando essa que a gente copiou aqui em cima, tá? E a gente vai estar fazendo o seguinte. Aqui, ó, a gente vai apagar essa exclamação, tá? Vamos estar colocando aqui, em vez desses dois pauzinho ou war, a gente vai estar colocando e-comercial, 2 e-comercial, e aqui a gente vai estar colocando um diferente. Pronto. O que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo uma validação. Se existir a seção do usuário logado e essa seção do usuário logado for diferente de nulo, significa que existe um usuário logado na nossa rede social e a gente precisa redirecionar ele para o nosso feed, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar concatenando essa URL base aqui com o nosso feed. Ctrl S para estar salvando, tá? Então, eu estou aqui no meu feed normal. Se eu tentar vir aqui no meu localhost para cadastrar um usuário sem fazer logout, eu sou redirecionado automaticamente aqui direto para o nosso feed, tá? Deixa eu tentar abrir aqui numa nova aba, localhost.
Ah lá, eu já sou redirecionado aqui para o meu feed, não permitindo que o usuário consiga cadastrar outra conta ou fazer login, sendo que já tem uma sessão startada aqui, tá? Então a gente só vai conseguir se a gente vir aqui fazer logout, aí a gente consegue ir para o nosso localhost normal, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de agora. A gente construiu aqui a URL única do usuário, tá? URL do usuário e corrigimos um problema aqui de rota no nosso localhost, beleza? Então até a nossa próxima videoaula.